Alerta Geral. Bate-papo político. Com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Um dos principais assuntos desta semana é a CPI da Covid-19, que pode mostrar mais transparência das ações do governo federal e dos governos estaduais e municipais na aplicação de quase 100 bilhões de reais para o combate à pandemia. As informações com Sátiro Salles. Os aliados do presidente Jair Bolsonaro começaram a fazer um pente fino do dinheiro repassado pela União aos estados e municípios para criar um contraponto ao bombardeio que o governo federal poderá sofrer na CPI da Covid-19. A CPI tem a primeira reunião agendada para esta quinta-feira e neste encontro deverão ser definidas as pautas de trabalho. A Comissão Parlamentar de Inquérito investigará as ações e omissões do Ministério da Saúde no combate à pandemia e também, sem esquecer, irá rastrear as verbas federais que chegaram aos cofres dos estados e dos municípios. São pelo menos 37 bilhões de reais para estados e 23 bilhões de reais para os municípios. Do volume de recursos, 10 bilhões de reais eram carimbados para as ações de saúde e assistência social, e o restante para o uso livre, de acordo com as propriedades definidas pelas administrações estaduais e municipais. O governo do Ceará recebeu um total de 1.219 milhões, sendo que deste montante, 300 milhões de reais deveriam ser aplicados exclusivamente na área da saúde. Os outros 919 milhões eram para uso livre. Senadores afinados com o Palácio do Planalto querem saber como esse dinheiro foi gasto, embora parte das verbas sejam transferência obrigatória, que independe de quem esteja à frente do governo federal. Com informações dos bastidores políticos, para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Eis o cabo de guerra que marcará a CPI da Covid, enquanto a bancada do governo irá trabalhar com pedidos de dados sobre a aplicação pelos governos estaduais e municipais das verbas transferidas pela União. Os secretários de Fazenda dos estados prometem apresentar nos próximos dias uma tabela com as informações dos recursos da pandemia repassados pelo governo federal. Notícias, polêmicas e brigas, jornalista Beto Almeida, estão a caminho e darão muitas manchetes pelos próximos 90 dias. Bom dia, Beto Almeida. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos nossos ouvintes e internautas. Vamos ter polêmicas aí, Luzenor, pelos próximos 3 meses, não vai faltar. Para início de conversa, os estados, os governadores, também os prefeitos contestam essas informações divulgadas pelo governo e os apoiadores do Bolsonaro, né? Que, segundo eles, na versão dos governadores e dos prefeitos, o Bolsonaro mistura aí o repasse da pandemia com as próprias transferências constitucionais, que essas transferências, é bom que se diga, elas são regulares e têm direito, né, naturalmente, independente de pandemia ou não. Para além disso, o governo atua em outra frente, Luzenor, tentando ganhar tempo para implantar, ou seja, para finalmente ser deslanchado o trabalho na comissão. E como é que ele quer fazer isso, Luzenor? Principalmente na pressão para que os trabalhos não comecem já nesta semana. Tanto é que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deixou em aberto ontem a data de instalação da CPI, indicando que não vai mais haver a abertura da comissão na próxima quinta-feira, tá? Mas apenas no dia 27, ou seja, na próxima terça-feira da semana que vem. E o governo ainda quer ir além. Quer, por exemplo, que essa data, na realidade, fique indefinida enquanto não houver condições dos trabalhos na CPI serem feitos de forma presencial. Para além disso, Luzenor, o governo quer ganhar tempo também, porque ele espera, inclusive, negociar um ministério, para um senador, para alguém do Senado, que não tem nenhum senador contemplado atualmente na atual equipe do presidente Jair Bolsonaro, enquanto a Câmara já tem 5 deputados que tem hoje vaga lá na esplanada dos ministérios. Então, tem todo esse trabalho, esse esforço do governo no sentido de adiar os trabalhos, mas não para por aí. Por exemplo,
A polêmica também reside na indicação dos nomes que vão ocupar os principais cargos, Zelô, presidente e relatoria. E aí vem um outro trabalho de deputados bolsonaristas, por exemplo, porque o nome que está cotado para assumir essa relatoria é o do senador alagoano Renan Calheiros. E aí tem o questionamento de que Renan pode ter interesse contrariado ao assumir esse posto tão importante numa comissão. Por quê? Porque o filho do Renan, o Renan Filho, é governador. E como governador, ele também terá que dar explicações, ou seja, Alagoas vai estar invariavelmente investigado nos atos que foram feitos em relação exatamente ao uso dos recursos dessas verbas. Então, recai aí no entendimento dos parlamentares bolsonaristas uma suspeição sobre essa indicação de Renan Calheiros para a relatoria. Inclusive, já tem ação do Supremo Tribunal Federal questionando. Isso mostra o quanto vai ser desgastante esse trabalho na comissão. Não para por aí. O próprio senador Eduardo Girão, aqui do Ceará, Podemos, senador, já também está reivindicando a tarefa de presidir a CPI e não o Omar Aziz, que é o que está combinado até agora. Então, nós temos polêmicas, nós temos prazos que ainda estão em aberto e uma CPI que promete sim trazer muita dor de cabeça para o governo federal.